Gravar. 1, 2, 3. Compartilha. Vai nós. Eu tenho que falar da isomeria óptica. Ah, eu não lembro mais nada, Ronde. Essa é boa. Vai ver? Para explicar é meio estranho, assim, às vezes você tem viagem um pouquinho, mas para fazer exercício de vestibular é a mais tranquila. Ixi, que grossura que ficou aqui. Isomeria, vou arrumar. Isomeria óptica. Essa é a isomeria do carbono quirar, né? Vai nós. Onde, o que é o carbono quiral, né? O que é um carbono? Carbono quiral. Carbono quiral, ele também pode ser chamado de carbono sem simetria. Então, posso falar carbono quiral ou assimétrico. Assimétrico. Assimétrico significa que não tem simetria. Por exemplo, o corpo humano não tem simetria, né? Se eu dividir você no meio certinho, o coração vai ficar aí mais à esquerda. Né? Então, esse carbono quiral é um carbono sem simetria. Mostra para nós ver. Aqui o carboninho, para ser quiral, ele tem que fazer 4 ligações químicas. E ele tem que ter em volta dele os 4 ligantes diferentes, assim, ó, que a gente vai pôr um hidrogênio. Ele não fica no plano assim, né? Ele é tetraédrico. É só para vocês terem uma noção aqui. Aqui eu vou pôr o brom. E aqui eu vou pôr um flúor. Não existe simetria. Se eu cortar ele bem aqui assim, ó, na vertical, você vai ver que o lado esquerdo é diferente do direito. Se eu cortar ele assim na horizontal, você vai ver que o lado de cima é diferente do lado de baixo. Se eu cortar ele assim na diagonal, não existe um plano de simetria, um lugar para você cortar ele e ficar 2 ligantes iguais. A gente chama esse carbono de carbono quiral. O quiral vem do grego, quer dizer mão, cara. Mão esquerda, ela é quiral da mão direita, né? Você coloca a mão esquerda no espelho, a imagem que você vê investida é da mão direita. E quando a gente colocar ele aqui, ó, no espelho, vamos inventar um espelho aqui, vai gerar uma imagem invertida, né? Aqui vai estar o flúor, essa é a imagem dele. Aqui vai estar o hidrogênio. Aqui vai estar o cloro. E aqui vai estar o bromo. Se você carregar essa imagem que você está vendo e tentar colocar em cima dessa aqui, você vai ver que as duas não são sobreponíveis, né? As duas imagens não vão encaixar certinho, porque o flúor, se você carregar a imagem aqui, ó, dá até para carregar aqui, quer ver? Não vai bagunçar meu desenho. Fez já. Carregar, você vai ver que o flúor fica em cima desse hidrogênio. Então a gente simboliza esse cara aqui, quiral, aqui, esse é o cara quiral com um asterisco. Né? Já teve UFO mesmo, né? UFO segunda fase, que é a prova de química é até tranquila. Quais as funções orgânicas tem na molécula? Um álcool, um acetona, um aldeído. Identifique os carbonos quirais nessa molécula. Você vai lá, não é para pôr uma bolinha, um pingolinho, um trem assim, não. Você vai lá e coloca um asterisco assim, ó, do lado, assim, ó, do carboninho quiral. É assim que a gente faz. Aí, o que esse cara é um do outro, né? São imagens no espelho. Na física, quando esses caras são imagens no espelho um do outro, né, o cara 1 e o cara 2 aqui, a gente chama eles de enantiômeros ou enantiomorfos. Enantiômeros, né? Os caras são enantiômeros. Você pode falar enantiomorfos ou enantiômeros, né? A mão esquerda, quando você põe no espelho, a imagem que você vê invertida da mão direita. Se fosse possível arrancar a imagem que você está vendo, as duas não se sobrepõem, né? Uma mão não vai encaixar aqui sobre a outra. Então tá, para começar o fight dessa aula agora, é saber encontrar esses carbonos quirais, eu vou explicar para vocês agora, e o maldito carbono quiral, que a gente vai atrás o tempo inteiro, ele sempre tem que ser um carbono do tipo sp3. Existe composto sem simetria, né? Mas o carbono quiral ele tem que ser sp3. Uma outra curiosidade é que existe átomos que não é o carbono que também são quirais, tá? Por exemplo, existe fósforo quiral. Um fósforo que, por exemplo, em volta dele, os 4 ligantes dele é diferente, ele é um fósforo sem simetria. Ó. Vamos fazer uma dativa aqui com ele. Ó. Pode ver que ele está fazendo as 4 ligações. Ele é sp3, esse cara aí. Então é um fósforo quiral. Esse é uma arminha de guerra, conhecido como sarin, né? Só que o sarin tem um flúor aqui do lado. Existe ele destrógeno e ele levógeno. Talvez o destrógeno tenha um efeito na pessoa, né? Causa tetania, né? O sarin, o levógeno não. Porque a gente fica, velho, com essa porra de orgânico, a gente fica preso só nesse negócio de carbono, carbono, carbono. Pode aparecer um outro elemento químico aí que também não tem simetria e é assimétrico, né? Ou quiral. Se a molécula for maior, Ronde,
Como é que eu identifico os carbonos quirais? Uma molécula grande, né? Ué, vamos fazer um aqui, vamos fazer um açúcar. Sempre é interessante fazer os açúcares, porque eles são os que mais têm carbono quiral, né? Vamos fazer a glicose. Glicose. E vamos pôr aqui um isômero dela, né? Isômero de função, a frutose. Desenhar as duas, a gente conta algumas coisas importantes sobre as duas. Né? Você vai ver as diferenças e tal que existem entre as duas. A glicose, ela é uma aldose. O professor de biologia adora falar isso. Por que uma aldose? Porque ela é um aldeído aqui, ó. É um aldeído, ó. E ela tem aqui um carbono aqui assim, ó, com hidroxila, aqui o hidrogênio. Aqui ela tem uma hidroxilazinha aqui, ó, com hidrogênio. Aqui um hidroxila, com hidrogênio. Já deu quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Vai a glicose aí, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 e 6. Aqui é o último. O último é assim, ele tem 2 hidrogênios, então ele não pode ser quiral, esse último aqui. Então está aí a glicose. As duas, né, glicose e frutose, tem uma fórmula C6, H12O6. Eu reconheci o meu carbono ali como um oxigênio, vou ter que arrumar, peraí. Vou ver se ele apaga ele aqui. Não apaga. Ô, bicho. Peraí. Agora vai. Ó, né? As duas aqui, tanto faz glicose como a frutose, é C6, H12O6. Aí a frutose, cara, tem uma estrutura assim, ó. Ela tem aqui um primeiro carbono que não é quiral, ó, porque tem 2 hidrogênios. Cara, se você tem 2 hidrogênios e eu tento cortar você assim, ó, aqui na horizontal, você fica com 2 ligantes iguais. Então você não vai ser quiral. Então esse carbono aqui ele não pode ser quiral, nem esse de baixo aqui, ó. Vai encontrando aí os carbonos quirais para mim, ó. Aqui tem a frutose, ela é uma cetose, ela é uma cetona, ó. Isso aqui é um aldeído, essa primeira função, isso aqui é uma cetona. Tá a estrutura da frutose, ó, hidroxila aqui o hidrogênio, vai ter um hidroxila, aqui um hidrogênio, deixa eu ver quantos já deu aí. 1, 2, 3, 4, 5. E o último aqui, ó, tem um H. Beleza, aí tá lá. Aí ele fala assim, a frutose e a glicose, de que eles são isômeros, né? Qual o tipo de isomeria, já que tem a mesma forma molecular que ocorre entre a glicose e a frutose? É função, né? Por que função, pessoal? Glicose é um aldeído, é uma aldose que a gente fala, um aldeído. E a frutose é uma cetona, ou cetose, ou cetona. Então, um é do outro aí, isômero, né? De função. Então, pode pôr, falar de reserva energética, essas histórias e perguntar o tipo de isomeria. Segunda coisa que pode perguntar é os quirais, né? Para você encontrar os carbonos quirais que tem nelas. Então, você vai vir aqui, ó, esse primeiro carbono não pode ser quiral porque ele tem uma dupla, ó. Agora, o segundo aqui, ele é quiral. Por que esse aqui é quiral, Rondim? Esse hidrogênio da esquerda é diferente da hidroxila. Se você cortar assim, ó. Se você cortar assim, esse lado de cima dela é diferente desse lado de baixo, questão de carbono. Se você cortar assim, o hidrogênio é diferente da hidroxila. Então, dá quiral. Esse aqui também é quiral. Esse aqui é quiral. Esse aqui é quiral. E o último não pode ser porque tem 2 ligantes iguais, ó. Então, a glicose, ela possui 4 carbonos quirais. Vamos precisar disso agora. A frutose, esse primeiro carbono, esse carbono de baixo não pode ser quiral, porque são 2 ligantes iguais. E esse de cima aqui também não pode ser quiral, que são 2 iguais. Nem o da dupla, tem que ter só ligação simples. Então, a frutose tem 1 carbono quiral, 2 carbonos quirais, 3 carbonos quirais. Então, tem 4 carbonos quiral aí, o outro tem 3. Aí, o que acontece? Deixa esse desenho aí, vou precisar desse desenho agora, da glicose e frutose. Antigamente, cara, para você descobrir quantos isômeros tinha, quantas imagens formavam no espelho, quantos que desviavam a luz, você tinha que fazer na mão. Um trem mais difícil do mundo. Você pegava esse desenho da glicose aqui, punha no espelho, ela gera a imagem dela. Aí gerava glicose, isso aqui a gente chama de destrógeno, gerava levógeno. Aí a gente deixava fixo esses últimos carbonos de amarelo aqui, ó, e girava o de cima. Aí gerava um terceiro composto, né? Punha no espelho e gerava um quarto. E aí dava para fazer 8 glicose,
né, modificando essas hidroxilas de lugar e tendo 8 imagens, 16 estruturas diferentes. Né? Destrógeno, levógeno, aí existe a galactose, que é um composto muito parecido com a glicose, a idose, a altrose, nanose. Só o fato de você mudar uma hidroxila dessa de lugar, você vai ter um outro açúcar. Você pode ver que a glicose, ela tem aqui, ó, a hidroxila, só uma hidroxila aqui do lado esquerdo, ó. É o que diferencia ela dos outros açúcares. A galactose, por exemplo, já tem aqui, ó, essa hidroxila dela aqui também é virada para a esquerda. Já é outro açúcar, já tem as propriedades aí diferentes. E aí, Ronde? Aí que um cara chamado Van Toff falou, nossa, então quando tem esse tanto assim, eu posso ir pondo imagem, formando várias coisas. Criou uma fórmula para calcular os isômeros, vamos chamar de isômeros, que desviam a luz, né? Isômeros opticamente ativos. Ativos é de atividade de desvio de luz. A gente chama de IOA. Quantos isômeros opticamente ativos existe para a glicose? Vamos ver agora. E aí a fórmula para calcular os isômeros opticamente ativos é uma fórmula assim, ó. Fórmulazinha para calcular os isômeros opticamente ativo é 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais que a molécula possui. E aí, se a gente voltar na glicose, vamos pegar a glicose como cobaia, quantos carbonos quirais a gente identificou na glicose? 1, 2, 3, 4, né? Para calcular os ativos, você vai pegar 2 aqui, ó, e elevar a 4. Então, 2 a 4 vai dar 16, ó. Significa que existe 16 isômeros opticamente ativos da glicose. Traduzindo o que é isso, metade desses isômeros desviam a luz, porque os compostos têm carbono quiral, não sei se vocês lembram, eles desviam a luz polarizada ou para a direita ou para a esquerda. 16 desvia para a esquerda, que é o que a gente chama de composto destrogiro. São os que vão desviar a luz para a direita. E os outros são 8, sempre é metadinha. E os outros 8 são os levogiro. A gente fala levógiro, né? A gente fala, certo, fala levogiro. São os que desviam para a esquerda. E aí existe um destrógeno, D1, um destrógeno D2, um destrógeno D3, um D4, um destrógeno D5, esqueci o 5 aqui, agora eu volto em rumo, D6, D7 e D8. Vai entender, aguenta aí um pouquinho, vai dar certo. Vou apagar esses 6 aqui. Aqui, ó, é o D5. Existe o levógero 1, o levógero 2, o levógero 3, o levógero 4, o levógero 5, o levógero 6, o levógero 7 e o levógero 8. Então, se você contar, ó, dá 16 isso aqui, ó. Antigamente tinha que fazer isso aqui na mão, encontrar isso aqui. Agora não, você conta que tem 16 aí, jogando nessa fórmula do 2 elevado a n. Só que existe uma mistura, assim, ó, do D1 com L1, D2 com L2, aqui, esses parzinhos, que a gente chama de mistura racêmica, ou racemato, que são, na verdade, os que não desviam a luz. Se eu tivesse um vidrinho, tipo esse copo meu com água aqui, e se aqui tivesse 50% do D1 e 50% do D2, a luz não ia sofrer desvio. Então, existem os isômeros, vou escrever aqui para vocês, os isômeros opticamente inativos. Opticamente inativos. São os que não vão desviar a luz. Inativos. Isômeros opticamente inativos. A fórmula é dos inativos 2 elevado a n dividido por 2. Vai ser sempre a metade dos de cima. Só que, na verdade, não precisa de fórmula. São os parzinhos. Se você somar o D1 com o L1, você vai ter 8 par. Aqui, ó, você pegar 2 elevar a glicose, né, que tem 4 quirais a 4 e dividir por 2, você vai ter 8. O que significa esse 8?
que existe 8 parzinhos deles. Esses parzinhos a gente chama de misturas racêmicas. Mistura racêmica. Ou racematos. São os que não desviam a luz. São parzinhos de destrógeno e levógeno. Então você tem 16 destrógenos, 16 levógenos e 8 misturas racêmicas. Se você somar, ele faz assim, né? Mas ali hoje não põe muito isso. O D1 mais o L1, ele chama de racêmico 1. Vai fazer isso 8 vezes. Mas vai fazer o D2 mais o L2, só vale os dois para ser racêmico. Você vai chamar de R2. Aí você vai fazendo os parzinhos aqui, ó. Cadê? Aqui é o R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 até R8. Então existe 8 misturas racêmicas, somando os parzinhos. O difícil, né, que a gente quase não vê em vestibular, eu lembro que tinha um vestibular em Brasília antigamente, da ESCS, uma prova muito interessante, porque química era 15 questões e biologia também era 15, e era peso 3. Né? As outras matérias tudo era peso 1, química e biologia peso 3, então valia 45 questões. Eles perguntavam os taus de diástero e isômero, cara. Aí é louco, é porque assim, e o que o D1 é do D2? Não é imagem, imagem é o D1 com L1. O que, por exemplo, que o D1 é do L2? Olha o tanto de probabilidade de composto que dá aí. D1 com D2, com D3, com D4, com D5, cada um é um composto. Aí eles não são imagens um do outro. Imagem é o D1 com L1. Vou tentar desenhar um aqui. Assim, né? Aí chama diastereoisômeros, quando eles não são isômeros espaciais, né? Mas não são imagens um do outro. Se eu desenhar um pequenininho assim, ó, vamos ver se a gente consegue fazer aqui, quer ver? CH3, vamos pôr hidroxila aqui, que é mais fácil de girar, um hidrogênio. Se eu consigo aqui, eu vou pôr um flúor, eu vou pôr hidrogênio também, que é mais fácil de ver, e aqui eu vou pôr um cloro aqui. Tem 2 quirais, ó. Aqui é quiral, esse aqui é quiral. Se ele tem 2 carbonos quirais, na hora que eu colocar no espelho, ele vai gerar uma imagem invertida assim, ó, hidrogênio, aqui a hidroxila, vai entender. Aqui um CH3, o hidrogênio vem para cá, ó, gerando a imagem, que é o flúor, e aqui o cloro. Como que eu vou encontrar, né, num cara que tem 2 carbonos quirais, os destrógenos levóis? Você vai fazer assim, ó, isômeros opticamente ativos. A fórmula é 2 elevado a n, né? Então, você tem 2 quirais, então você vai ter 2 elevado a 2, você vai ter 4 aqui. 2 destrógenos, se você tem 4, 2 é destrógeno, e 2 é levógeno. Você vai ter 2 misturas racêmicas nesse cara aí. Só que esse cara que a gente desenhou, esses dois aqui, eles são imagens um do outro. Aí a gente chama eles de enantiômeros, que eu falei lá atrás. Falei, ó, lá em cima, quer ver? Vamos voltar. Onde que era? Aqui, ó. Falei, quando uma é imagem do outro, chama enantiômero. Então, nós descendo, anotando trem. Jesus. Pá. 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 E esse cara aqui, ó, um terceiro, quer ver? CH3. CH3. Hidroxila para cá, para a esquerda, hidrogênio para a direita. Carbono, flúor, hidrogênio e cloro. Esse terceiro cara, ó, cara 1 e cara 2. O 1 e o 2, eles são imagens um do outro no espelho. O cara 3 não é imagem nem do 1 nem do 2. Mas se eu pôr ele no espelho, gera a imagem dele. Se eu pôr ele no espelho, ele vai ficar assim, ó, CH3. Vai projetar aqui o hidrogênio de frente para ele, aqui a hidroxila. Aqui vai ficar um flúor. Aqui o hidrogênio e aqui o cloro, né? Agora tem um cara 4, ó. Olha que doideira. Quando você desenhou os 4, a gente não precisa mais disso, ficar desenhando. A gente joga na fórmula, eu sei que é 4, ó. Dos 4, 2 é destrógeno e 2 é levógeno. Vamos supor que esse primeiro aqui, ó, por menor isso aqui. Vamos supor que esse primeiro aqui é o nosso destrógeno 1, ó. Destrógeno 1. Aí essa imagem dele é o levógeno 1. Esse cara aqui é o nosso destrógeno 2. E essa imagem aqui é o nosso levógeno 2, ó.
Aí, como que acha os racêmicos? Os parzinhos D1L1, D2L2. Mas se ele tem 2 carbonos quirais, os isômeros opticamente inativos, a forma vai ser 2 elevado a n dividido por 2, que é a metade de 4 aqui, 2. Ó. O que é esse 2? O D1 mais o L1 formam uma mistura racêmica. O D2 mais o L2 formam uma segunda mistura racêmica. Então tem o R1 e R2. Esses são os que não desviam a luz. É porque se o destrógeno 1 desviar a luz 5 graus para a direita, o levógeno 1 desvia menos 5 para a direita. Aí um desvio de um compensa o desvio do outro, em sentidos opostos, o mesmo ângulo em sentido oposto. Aí não vai ter desvio. Agora o pai, velho, nunca vi perguntar, se ele falasse assim, ó, e o que o cara 1 é do 3? Não é imagem um do outro. O que o cara 1 é do 4? O que o cara 2 é do 3? E o cara 2... Ixi, olha os que não são imagem aqui, ó. O cara 1 e o cara 3, eles não são imagens um do outro. O cara 1 e o 4 também não são imagens um do outro. O cara 2, ele também não é imagem do cara 3. Deixa eu ver quem mais que dá aí. 1 com 3, 1 com 4. O 2 com 3 e 2 com 4, né? 2 com 4 também não é nada um do outro. 2 com 4. Quando eles são isômeros, têm a mesma forma molecular, mas não são imagem, recebe o nome, cara. Vai pra caramba. Todos esses aqui, ó, que não são imagens, chama de astereoisômeros. Ou de astereômeros, pode ser também. Ou de astereoisômeros. Isômeros, né? Acho que tem um acento aqui, né? De astereoisômeros. Ou de asterômeros. O que eles são? 2 isômeros que não são imagem. O cara cis é um diastereoisômero do cara trans. O cis e o trans, eles não são imagens, tá? Me perguntou isso ontem, cara. Menino do cursinho, falou, Ronde, um cara cis, assim, ó, vou desenhar um cara cis aqui. Até mandou a fotinha pra mim, desenhei um cara cis assim, ó. Ele é imagem, não é? De um cara trans? Eu falei, não. Eu falei, como? Olha aqui, isso aqui é o cis. Corta aqui, ó, um lado esquerdo igual ao direito. Você acha que se eu desenhar no espelho assim, ó, vamos desenhar o trans aqui. Você acha que isso aqui é imagem, ó, o hidrogênio aqui, o cloro aqui, para ser o trans, aqui o hidrogênio, e aqui o cloro. Se você carregar isso aqui, ó, e põe em cima disso aqui, não é imagem não. É aqui, ó, você tem 2 hidrogênios no mesmo plano, ó. Eu tenho 2 hidrogênios. Aqui eu tenho um hidrogênio e um cloro, ó. Então o cara cis e o cara trans, eles não são imagens um do outro. Então o que eles são? Cis e trans são isômeros geométricos que não são imagens. Cis e trans são de astereômeros ou de astereoisômeros um do outro. É isso. Isômeros. Tá. Espera aí, puf. Agora dá uma treinadinha, cara. Tem um tal de composto meso, acho que dá tempo de falar aqui, mas eu queria mostrar uns exemplos assim. Vamos primeiro ver se nós achamos uma listinha. Vou deixar para vocês. Espera aí. Puf. Cadê todos? Tá aqui. Isso aí tem que sentar e treinar, quer ver? Vamos lá para... Puf. Aqui. Isomeria espacial, hein? Eu dei uma rochadinha, então, nessa listinha de isomeria espacial. Uns melhorzinhos. Chegou aí? Não chegou, é o Yuri que se vira. Vou mandar só para um, né? Eu consegui mandar para todo mundo aí. Ó. Ué, meu zoom agora aparece uma mãozinha, cara. Não tinha essa mãozinha? Uma mãozinha na minha cara, no meu olho coçando. Vocês não vê não, né? Uai, nunca arrumou essa mãozinha. Era uma setinha. Eu posso agora ver, cara. Que doido.
Eu posso pôr em cima do André aqui, por exemplo, e ativar o som dele, ó. Ou calar ele, só ele. Que massa, velho. Sabia disso, não. Antes, não, tem uma mãozinha aqui no meu. Dessa que eu sou um anfitrião, né? Pra vocês não verem isso, não. Aí eu posso eliminar, ó, a Janiele, por exemplo. Se eu clicar aqui, ó, remover do bate-papo, rapaz. Calar durante a aula inteira. Não tinha isso, não, por pessoa. Era assim para todo mundo. Eu podia calar todo mundo ou aceitar todo mundo na reunião, ó, individual, cara. Não, deixa eu ver o que eu posso fazer com o Yuri aqui. Remover, comunicar, colocar na sala de espera. Individualmente. Caraca, essa opção aqui, permitir que múltiplos vídeos sejam gravados na aula ao mesmo tempo. Como que eu tenho múltiplos vídeos? Nós pode pôr no X-vídeo, nós pode pôr numa aula e pode pôr na novela. Vai ficar bom, hein? Vamos aqui, vamos treinar um skiralzinho aqui. Vou descobrir o trem aqui, mas é que descobriu a América, né? Tem o que fazer não, né? Tem gente que tem dificuldade, meninos, de encontrar o carbono quiral quando a cadeia é fechada. Quando ela é fechada, tem vários carbonos quirais ali na estrutura. Vamos fazer alguns exemplos aqui para vocês não dar bobeira com isso também. Vamos pôr uma cadeia assim, ó. Peraí. Cadeia assim. Ixi, ficou torto, não vai reconhecer não, mas tá bom. É o ciclo hexano. Queria pôr um trem no meio dela aqui, peraí. Peraí. Tá com você. Agora vai. Vamos pôr uma cadeia assim. Um oxigênio aqui. Deixa um trem assim. Peraí. Tchuf. Vamos pôr uma dupla aqui assim. Vamos pôr um hidroxilo aqui. Metil aqui. Cloro. E vamos pôr outro metil aqui. Te dou um composto desse aí, né? Prova, né? A gente está fazendo prova discursiva. Corrigir a prova de vocês. Tava bom. Nada, tá bom, moça. Eu acho que é bom você falar. Aqui, ó. Vamos supor que eu dou um desse aqui na prova lá, né? E tal. Letra A. Quais as funções orgânicas que tem aí, né? Quais as funções orgânicas? A UF gostava de orgânica desse jeito assim. Eu também achava muito fácil, né? Letra B. Quantos carbonos quirais tem na estrutura? Ou assimétrico, né? Sem simetria. Vamos pôr quiral mesmo. Quantos carbonos quirais a gente tem aí? Letra C. Vamos pôr quantos isômeros tem aí, opticamente ativos e quantos, né? Isômeros opticamente inativos. É isso, as perguntinhas. Aí você vai lá, vamos pôr de amarelinho aqui, para nós ajeitar a vida deles aí. Vai nós. Vamos procurar quiral aí e tal, ver as funções primeiro. Ah, a função. Que funções tem aqui? Eu tenho o cloro, letra A, chama aleto, é um aleto orgânico. Eu tenho quem aí? Um éter, um coquezinho aqui, ó, tem um éter fechado aí. E eu tenho um álcool, né? Isso aqui não é enol não, tá? É álcool. Beleza, acertei a primeira aqui, ó. Beleza, ok. Pá. Agora vamos procurar quiral. Vem me ajudar a procurar quiral. Esse primeiro aqui, que tem a dupla, ele não pode ser quiral, ó. Porque ele vai ter dois hidrogênios nele aqui, ó, dois ligantes iguais. Esse aqui também não pode ser quiral, ó. Porque tem dupla também, né? Por que eu tô procurando com dupla? É só os que tem ligação simples, caralho. Esse aqui, ó, ele vai ser quiral, ó. Porque o ligante de cima dele é diferente do ligante baixo. E lá de esquerdo tem uma dupla, o lado direito nem tem, ó. Então vai dar quiral aqui, ó. Vamos pôr um asterisco. Ó, é assim que faz no mundo inteiro, tá? Identifica um quiral, lembra? Põe um asterisco. Esse aqui não pode ser quiral, ó. Ele tem dois ligantes iguais. Esse aqui também não. Dois iguais. Se tiver, só lembrando mais uma vez, se tiver dois iguais,
Se você cortar, ele vai ter um ponto que ele vai ter uma simetria, né? Então, um lado vai ficar igual ao outro aí, então não vai ter jeito. Esse aqui, vamos ver se dá aqui, ó. Ele tem um hidrogênio, ó. O hidrogênio é diferente de todo esse ligante aqui, ó. Se você subir, tem um oxigênio, e se descer, não tem um oxigênio. Então, esse aqui é quiral. O povo, às vezes, tem dificuldade para ver quando é fechado. Por isso, ó. O hidrogênio... Gente, e outra coisa. Tem gente que acha, ah, mas eu pensei que assim não valia, ó. Carbono, 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 tudo carbono, professor. Como que ele é quiral? Ué, você olha o ligante inteiro, ó. Metil é diferente do etil, que é diferente do propil. Nós tem em volta os 3 ligantes aí diferentes. Então, voltando aqui, esse aqui é quiral, ó. Esse aqui de baixo não pode ser, porque ele tem 3 ligantes iguais. Esse é, ó, porque o metil é diferente do hidrogênio. Se eu ir para a esquerda, ó, tem um carbono com cloro, para a direita tem um carbono com hidrogênio, então esse aqui é quiral também. Esse aqui, ó, tá faltando um cloro nele, ó. Ó, um cloro, um hidrogênio. Ah, mas aí é igual, onde? Olha aqui, ó, carbono e carbono. Aqui tem um carbono que é CH2, ó. E aqui um carbono com CH3. Esse aqui é outro quiral, ó. Esse não pode. E lá em cima tem outro, ó. Esse, ó. Você vai ter o metil diferente do hidrogênio. Se caminhar para cá, tem um oxigênio. Para a esquerda, não. É outro quiral. Quer ver quantos quiral que deu aí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não sei se estou perdendo. 5, né? Com esse aqui. Então, ele quer saber quantos quirais tem. A gente tem 5 carbonos quirais. E a última pergunta é quantos isômeros ativos tem e quantos inativos. Aí você joga na formulazinha, né? Isômeros opticamente ativos. A fórmula é 2 elevado a n, onde n indica o número de carbonos quirais. 2 elevado a quinta é 32. Puta merda, vai ter 16 de estrógeno e 16 de levógeno. E os racêmidos? São os isômeros opticamente inativos. É 2, a fórmula elevada a n dividido por 2. É a metade aqui, né? Dá 16. Pensa você procurar na mão, põe no espelho e vira e mexe e tal. 32 estruturas. Então, por isso que a formulazinha aí é boa pra caramba de achar quantos isômeros ativos é de desviar a luz polarizada num aparelho chamado polarímetro. E inativos são os que não desviam a luz polarizada. Então, deu composto pra caramba aí. Mas, no geral, rapaz, quando é uma prova de segunda fase, vai te dar uma molécula dessa aqui, pedir para você achar quiral, ativo e inativo, reconhecer função. Isso aí vai pedir para vocês fazerem. Não sei se deu para pegar aí. Hoje eu quis, a gente já tinha visto essas aulas com slide e tal, de isomeria. Eu quis a gente fazer junto assim, falando e tal, para ver o que você consegue lembrar, né? Semana que vem não tem aula, porque é dia dos professores, parece que foi transferido para terça. E aí já está aí a lista, muita lista, né? Essa de isomeria da semana passada. E aí, quando a gente voltar, a gente vai voltar com reação, cara. Vocês podem escolher se vocês querem revisar primeiro polímeros. Se vocês querem revisar primeiro polímeros e bioquímica, ou revisar reações orgânicas para mais para frente. A gente sempre decide a hora que a gente voltar. Tá? Tudo da agora para frente é tudo as encrenquinhas, né? Esse que manda aí na parada. Quer ver?